Cresçam, porém, na graça. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Expositivamente, nós pegamos cada palavra dos textos bíblicos e nós vamos caminhando neles. Qual é a primeira palavra que aparece nesse texto aí? Qual é a palavra? Alguém me diga? Cresça, cresça. O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui sobre diversas questões que ele está tratando com a igreja de Jerusalém, uma igreja onde haviam muitos religiosos, haviam também pessoas que entravam ali no meio da igreja, e eram pessoas extremamente místicas, elas queriam misturar religiões, misturar suas crenças, queriam trazer as coisas do antigo judaísmo, para que eles pudessem viver da maneira como que eles acreditavam. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer uma coisa muito especial para todos nós, ele vai dizer assim: ei igreja, preste atenção, eu sei que vocês estão com dificuldades. E olhe, o apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira difícil de entender mesmo, ele é muito erudito, aquilo que ele está trazendo para nós, não é fácil assimilar, porque nós precisamos de conteúdo, de conhecimento para chegar lá, mas o entorno de tudo que o apóstolo Paulo já escreveu a toda a igreja, a todas as igrejas, eu venho reforçar: parem de andar como meninos, parem de aceitar todo tipo de doutrina, todo tipo de aberração, vocês estão caindo nos contos das pessoas, vocês estão se perdendo na sua própria religiosidade. E o apóstolo Pedro, na Bíblia, o apóstolo Pedro é aquele que hoje a gente olha, parece que é aquela pessoa sanguínea. Você conhece alguém que é sanguíneo em temperamento? Conhece alguém? Aquela pessoa mais estourada? Você pisou no pé, o que acontece? A pessoa já olha assim: quem foi? O apóstolo Pedro era uma pessoa que estava sendo transformada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, mas ele tinha um temperamento, e cada um de nós temos temperamentos. Existem várias teorias sobre comportamentos, sobre temperamentos, sobre os nossos perfis psicológicos. E o apóstolo Pedro era uma pessoa muito intensa. Nós vemos aqui que ele era chamado também de filho do trovão. A pedra, o cara que tinha um nome que era de uma rocha, mas ele também era uma pessoa impetuosa, era uma pessoa ali que tinha um ímpeto forte, era uma pessoa que segurava firme e olhava firme, era uma pessoa muito realizadora. O apóstolo Pedro, ele está dizendo: abandonem todas essas coisas que fazem vocês ser superficiais. Ele está chamando a igreja para viver em profundidade, em intensidade. E o apóstolo Pedro, por meio do Espírito Santo, ele não está falando qualquer coisa, ele está falando, e aqui foi escrito, guardado para nós, impelido pelo Espírito Santo, a trazer uma palavra que é viva e verdadeira até os dias de hoje, e será para sempre, amém? A palavra de Deus é viva e verdadeira, eficaz para ministrar os nossos corações, para nos ensinar. Então entenda que quando Deus inspirou o apóstolo Pedro para trazer essas palavras à igreja, ele não estava só pensando na igreja de Jerusalém, ele estava pensando na Centric, em 2024, e Deus já sabia que você estaria aqui hoje nessa manhã, que você pertenceria a essa família, a família de Deus, a família do reino de Deus, e Deus já estava escrevendo algo para nós. A palavra de Deus é escrita para nós, amém? Ela serve para nós, e Deus pensou em nós, a sua igreja. E quando ele fala cresça, depois de ele trazer esse cenário todo, ele está dizendo assim: vocês precisam ter uma atitude de crescimento. E atitude de crescimento é isso. Crescimento exige esforço e confiança contínua no Espírito de Deus. Vou repetir para você. Crescimento exige de nós esforço e de nós uma confiança contínua no Espírito de Deus. Por que isso é importante? Porque o crescimento,
exige de nós uma dedicação, e a maioria de nós, incluindo eu, não queremos fazer. Eu lembro de Muhammad Ali, um grande boxeador, é boxeador ele, né? Era só para ver se eu não estava trocando os nomes. Eu era criança quando eu via as lutas deles. Vocês assistiram essas lutas de boxe que passavam na televisão? Ele era um grande boxeador, talvez não foi tão famoso quanto Mike Tyson, mas ficava ali, era de outra geração, enfim. Mas assim, era aquela coisa que todo mundo olhava e falava, uau, esse cara é bom demais. E eu lembro de uma entrevista que ele deu dentro da biografia dele, e ele falava assim, eu odiei cada dia que eu treinei. Eu falei, olha só, eu já joguei futebol em escolas de futebol, lá em São Paulo, eu odiava treino. Eu odiava ter que ir lá e ficar pulando cone, ir para lá, ir para cá, ir pulando e vai para lá. Eu não via nada de interessante naquilo, eu queria ir mesmo para o jogo, ir para o racha, ir para o campeonato. Eu odiava aquilo, era horrível, você acordava, tinha que ir lá para o treino, às vezes você nem pegava na bola, era só para fazer funcional. E tem gente que paga caro para fazer funcional, não é mesmo? E tem gente como eu que paga caro e não vai na academia. Tem alguém que faz isso? O Mateus olhou e falou assim, gente, pelo amor de Deus, gente. Mateus não é viciado, é um cara comprometido com a academia. Mas o Muhammad Ali, ele disse, eu odiei cada dia de treino, mas eu amei cada vitória que eu tive nos duelos que eu enfrentei. Sem treinamento, a gente não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nós. A chamada do apóstolo Pedro e a chamada do Espírito Santo hoje, nessa manhã para nós, é dizer assim, vocês precisam treinar, se esforçar em adquirir conhecimento da palavra, conhecimento do Espírito Santo, intimidade com Ele. Vocês precisam desejar crescer, e a única forma para crescer é com treino. A única maneira de você fazer isso é se relacionando com Deus, se relacionando com as pessoas, é ouvindo, é aprendendo N situações, mas o crescimento exige esforço e confiança contínua no Espírito de Deus. Quando nós falamos cresçam, nós precisamos entender 8 coisinhas aqui, sobre o crescimento. 8 coisas sobre o crescimento. O primeiro, nós precisamos de tempo de oração e aprendizado. Se você não reflete, não medita na palavra de Deus, não para pensar, você é dominado pelos seus pensamentos. Pessoas como eu, no meu perfil, nós estamos a todo momento pensando. Você também é desse tipo? Deixa eu te explicar como que você vai identificar se você é desse tipo. É se alguém chega e fala assim, ei, estou falando com você. Essa semana a Bianca, minha filha de 6 anos, disse assim, papai, volta do mundo da maionese. Porque você fica voando, seus pensamentos vão longe. E a meditação da palavra, a reflexão bíblica, traz você ao fronte da sua mente, a ter uma atenção total naquilo que você está disposto a fazer. E quando a gente dá atenção à palavra de Deus, a palavra de Deus entra no nosso coração, e nós podemos dizer como Davi disse, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente só guarda a palavra quando a gente tem acesso a ela. E nós temos o privilégio hoje de termos Bíblia impressa, Bíblia digital, tantas versões. Tempo de oração e aprendizado. Vocês não conseguiram, né? Dani, não chegou para você? Está no celular do pastor Paulo. 2, observe os padrões de comportamento. Nós precisamos observar os nossos padrões. Nós precisamos entender o quanto nós estamos repetindo coisas. Alguns estudos dizem que sobre todas as nossas escolhas, 90% são reações e apenas 10% são ações. Nós vivemos no mundo do looping, deixa a vida me levar, porque nós estamos toda hora esperando que alguma coisa aconteça para que a gente reaja àquilo. Mas a chamada do Espírito Santo, e nas palavras de Pedro, é cresçam.
Sejam intencionais no crescimento de vocês. Outra questão que faz a gente crescer, terceira, avalie suas decisões. Como que nós vamos avaliar? É só você pensar as últimas semanas, talvez, quem sabe, só 7 dias. Tente olhar de domingo para trás, domingo passado até hoje, que tipo de decisões você tomou? Existem estudos que dizem que nós tomamos mais de 10 mil decisões mecânicas do nosso cérebro por dia. Eu fiquei olhando aquele estudo e falei, como assim? Mas quando você toma uma decisão de se proteger, quando você tropeça, os instintos, as decisões, a mecânica do nosso cérebro faz com que a gente tome pequenas decisões. E nos últimos 7 dias, no mínimo, você tomou 77 mil decisões intuitivas, de aprendizado do seu cérebro. Uma criança, quando ela nasce, se você soltar ela de frente, ela bate a cabeça, ela não sabe se proteger. Ela tem que aprender a fazer isso. Avaliar as nossas decisões. O que você decidiu essa semana que está influenciando positivamente hoje, esse domingo? Que decisão você não tomou que está influenciando hoje, esse domingo, a sua semana? A gente precisa aprender também a ter metas realistas. Tem gente que quer ler a Bíblia em um dia. Você não vai aprender nada. Ou muito pouco. Nós precisamos estabelecer metas realistas. Sair dessa loucura de querer tudo para ontem e começar a ter um crescimento contínuo, entender que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e que ela tem uma jornada, e você pode tranquilamente pegar um texto bíblico, meditar, decorar hoje. Eu vou decorar essa palavra. Veja como é fácil nós decorarmos. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu vou ensinar você agora a decorar o que a gente acabou de aprender. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá fácil? Cresçam, porém, cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Então, graça e conhecimento. Cresça, porém, na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem olhar, vamos tentar? É o que? Qual que são as duas primeiras palavras? Cresça, porém, em quê? Na graça e no do nosso e Salvador Jesus Cristo. Acabamos de decorar um versículo. Você sabia que você tem essa competência? Depois que a gente teve smartphone, a gente esqueceu disso. Mas Davi falou diversas vezes em seus salmos: na tua palavra eu medito dia e de noite, eu babucio a sua palavra. Vamos ver se vocês lembram de noite? Vamos tentar falar todo mundo junto? Assim, todo mundo junto. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi fácil decorar? Nós podemos fazer isso todo dia. Crescer e desejar o crescimento é justamente isso, é esse esforço. Agora imagina se você todos os dias decorar um versículo, todos os dias, durante uma semana, você vai saber 7 versículos de cor. Não é uma corrida rápida. No final do ano, se você todos os dias decorar um versículo, são 365 ou 366. Você vai conseguir ter mais de 300 versículos decorados, mas não porque você saiu correndo. É porque você deu atenção àquilo que é importante, você desejou o crescimento, e o apóstolo Pedro está dizendo: cresçam. Crescer não depende do outro, depende de nós, por isso que é um esforço, e também uma confiança no Espírito de Deus. Por que confiança no Espírito de Deus? Porque Deus tem interesse em que você se pareça com Jesus, amém? Ele quer que você se pareça com Jesus. Então, estabeleça metas realistas. E eu posso dizer, um quinto ponto disso é: busque feedback. Uma das coisas que a gente mais foge é do feedback. Por que a gente foge disso? A gente foge de que alguém diga pra gente que nós somos falhos. A gente foge de que alguém possa dizer assim: olha, eu tenho percebido que você não está crescendo na palavra. A gente foge de alguém que possa dizer assim para mim, e falar assim: olha, você não está sendo um bom estudante.
Você não está se esforçando, eu não vi crescimento em você. E o apóstolo Pedro, como um apóstolo da igreja do Senhor Jesus, ele está dizendo isso para nós. Vocês precisam desejar, e vocês precisam ouvir a comunidade, pessoas de confiança, para dizer para você: ei, se esforce. Deus depende de você? Nós dependemos dele. Mas nós temos um privilégio de servir a um Deus que cuida de nós, que nos ama, um Deus que está ali zelando pelas nossas vidas e quer nos dar o privilégio de cumprir a missão dele. Deus estabeleceu que para o cumprimento da missão dele, nós podemos usar as nossas mãos, os nossos pés, a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, as nossas vidas. Deus nos coloca e nos posiciona. Você lembra da semana passada quando nós falamos sobre discernimento? Quando nós falamos sobre sabedoria e sobre chamado? Determina que tipo de problema nós vamos resolver. Ter discernimento. Depois, sabedoria, como nós vamos resolver esse problema? Quais são as ferramentas? Quando nós vamos resolver esse problema? E o chamado é você estar no lugar certo, na hora certa, para executar aquilo que você já discerniu, daquilo que você teve sabedoria, e agora você pode fazer a obra de Deus. Quando a gente ouve das pessoas dizendo: olha, está faltando você falar de Cristo. Está faltando você ser mais empático com as pessoas, para que Cristo seja manifesto na sua vida. Está na hora de melhorar as suas entregas, melhorar os seus compromissos, aquilo que você diz, porque você precisa ter excelência. E aqui na Centro que nós trabalhamos em três pilares sobre o servir, que é o nosso CEP. Vocês lembram do CEP? Comprometimento, excelência e paixão. O dia que vocês me virem aqui e falarem assim: pastor, você não está muito comprometido em ser pastor não. Pastor, você não está sendo muito excelente nas coisas que você está fazendo. Pastor, eu não estou vendo paixão em você. Você pode me cobrar disso. Da mesma forma que eu posso cobrar você dizendo assim: como está o seu comprometimento? Como está a excelência naquilo que você está fazendo? Como está a sua paixão? Veja, todo mundo quer trabalhar com alguém que tem comprometimento, excelência e paixão. Mas você não quer trabalhar com alguém que é descomprometido, que influencia negativamente os seus resultados. Você não quer trabalhar, você não quer viver, você não quer namorar com uma pessoa que não tem compromisso com você. E Deus está nos chamando para o compromisso com Ele. Crescer é crescer em comprometimento, crescer em excelência, crescer em paixão, porque o Senhor está nos chamando para isso. Aprender com os nossos erros e também com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros é mais fácil porque não dói em nós, já doeu em alguém. Mas eu não sei porquê. As coisas que eu mais aprendo é quando eu quebro a cara. Com você é assim também? Por quê? Por que a gente precisa quebrar tanto a cara para aprender alguma coisa? Por que a gente não usa de sabedoria de alguém que já falou: olha, eu já passei por isso, e esse caminho vai te levar a isso? Mas a gente é teimoso, nós somos teimosos, nós queremos ir lá e fazer aquilo, aprender com os erros. Mas uma das coisas importantes, que especialmente o nosso ego e a nossa religiosidade, que é movida pelo nosso ego, não permite que a gente esteja aberto a mudanças. O apóstolo Pedro estava falando para a igreja: igreja, vocês estão trazendo coisas lá de trás, vocês não tiveram encontro com Cristo não? É pesado isso, não é? Alguém dizer para você que você está vivendo um jeito que não é o jeito que Deus quer que você viva. Você não abandonou aquelas coisas. Você ainda está querendo trazer aquilo lá de volta. Você está querendo viver uma coisa que já foi vivida, uma coisa de um outro ministério, de uma outra história. Ei, viva a vida real, é hoje. Você não é mais aquela pessoa. O seu conhecimento tem que estar crescendo em Cristo. Crescer é isso, estar aberto a mudanças, a ouvir a pessoas, a ouvir a palavra e falar: ué, então quer dizer que eu posso mudar? É difícil, gente, porque existem duas características neurológicas a respeito de mentalidade. É uma teoria que diz que existe a mentalidade fixa
E a mentalidade flexível. Fixa é quando a gente não abre espaço para aprender mais nada. Cheguei no meu ponto. Já sou pastor, não preciso mais estudar para pregar. Não preciso mais estudar só para eu conhecer mais da palavra. Estou satisfeito, tenho um curso de bacharelado, tenho mestrado, tenho doutorado. Acabou. É só isso. Valeu. Já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu já sei tudo sobre a minha área, sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho. Não preciso mais aprender. Eu não preciso mais aprender como ser casado, porque eu já casei. Muito bem, Dani. Põe no slide, por gentileza, onde tem cresçam 8. Tem 8 itens ali, por gentileza. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente precisa estabelecer um ambiente de apoio. Aqui é um ambiente de apoio. Ambiente de apoio é você mandar uma mensagem para mim, mandar uma mensagem para um dos homens da igreja, mandar uma mensagem no grupo das mulheres, para uma das líderes das mulheres, e dizer, eu preciso de apoio. Eu preciso de ajuda, eu não estou sabendo lidar com alguma situação, eu preciso crescer, eu preciso ir além. E o Billy Graham disse algo muito interessante. Billy Graham disse assim, a fé é o poder invisível que nos leva além dos nossos limites. A fé, pode ir passando. A fé é o poder invisível que nos leva além dos nossos limites. Fé é uma convicção de algo que não se vê. Eu acredito em Deus, não estou vendo Deus. Tem alguém vendo Deus aqui nesse momento? Eu não vejo, mas eu tenho convicção da presença dEle. A Bíblia fala sobre a presença de Deus. A Bíblia fala sobre diversas questões, e a fé é esse poder invisível que nos leva além dos nossos limites. Quando você se sentir limitado, tenha certeza que realmente você é. Eu sou, nós temos limites, e a vida, ela não é mecânica. Sabe qual que é o assunto mais falado desse ano de 2024? Não tem outro assunto mais falado, em qualquer ambiente da internet, pode fazer uma análise, não foi o BBB, não é nada disso, internacionalmente. Qual é a palavra mais falada em 2024? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Alguém da área de tecnologia? Estou dando dicas. Alguém da área de internet? E inteligência artificial. Muito bem. A palavra mais falada. Todos os cursos estão falando sobre inteligência artificial. Todo mundo criando novos cursos. Aprender a usar uma inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. E agora está cheio de especialistas que nunca fizeram nada além de fazer uma pergunta no chat GPT, que está falando sobre inteligência artificial. Mas quando você vai entender a engenharia de uma inteligência artificial, isso me aproxima de Deus. Uma empresa de aviação chamada Air Canada, ela colocou a inteligência artificial para que quando você entrasse no suporte dizendo, olha, perdi meu voo, aconteceu tal coisa e tal, a inteligência artificial começasse a responder você. Ela foi treinada e ela começou a responder você. Só que o problema da inteligência artificial é que nesse estágio, ela ainda, mais que você treine, tente dar limites, ela é uma inteligência. E sabe o que a inteligência artificial fez na Air Canada? As pessoas começaram, perdi meu voo, e ela muito empática, porque ela foi treinada para ser empática, ela começou a dizer, então nós vamos devolver para você e te dar mais um bônus. Ela criou um programa sozinha para bonificar o cliente. E o que aconteceu? Quando eles perceberam que esse programa não existia, você perdeu a sua passagem, você tem que comprar outra. É isso, esse é o critério deles. Mas ela criou outra coisa, querendo ser empática. E ela foi criando, e vários clientes começaram a receber a confirmação de que teria um reembolso, que devolveria até o dinheiro e mais um bônus. Uau! Isso é incrível para nós. Só que aí essas pessoas começaram a falar, e quando? Aí ela não sabia responder. Aí
a empresa começou a verificar que ela estava respondendo essas coisas. Sabe o que aconteceu? Entraram na justiça, falando, olha, a empresa respondeu para mim aqui que ia fazer, agora não estão pedindo desculpa, que eles tinham uma inteligência artificial, e o juiz falou, não, vocês vão pagar, porque a responsabilidade é de vocês. E aí, todos aqueles clientes tiveram que receber aquilo que a empresa programou. E aí o que eles vão fazer? Eles reduziram custos, tirando pessoas que estavam ali, no front, conversando, dizendo o que é, o que não é. Reduziram custos, mas agora arranjaram outros custos, e vão ter que limitar ainda mais. É só para dizer para você, que a vida não é mecânica. Até uma inteligência artificial, ela quer fazer coisas que você não consegue ter total previsibilidade. Agora pense em você. Você está pensando assim, por que eu não faço aquilo que eu gostaria de fazer? Tem alguém na Bíblia que disse isso, não é mesmo? O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É só para dizer para você que uma máquina nunca vai conseguir interpretar os seus sentimentos. Ela pode ler um texto, ela nunca vai entender o que é uma relação, ela não tem sentimentos. Ela pode até ouvir você, entender se você tem uma linguagem neutra, se eu estou falando assim com uma tranquilidade, ou se eu estou animado dizendo, ou se eu estou muito bravo. Ela pode até dizer, ó, essa frase foi colocada dessa forma, mas ela não consegue sentir. Veja, se é difícil controlar uma inteligência artificial, quando você olha para você e olha os seus limites, entenda que existem diversos elementos microsensíveis que fazem com que a gente não consiga tomar as melhores decisões, porque nós temos sentimentos. A gente não dormiu muito bem, a criança chorou demais, alguém te ligou, alguém brigou com você, o clima não está agradável, o travesseiro estava alto demais, você dormiu em cima do braço, as suas vitaminas não estão da melhor forma, a química do seu corpo, do seu cérebro, está faltando minério, ou tem um pouco demais, a sua glicemia não está legal. Não tem como uma máquina identificar isso, mas Deus, que sonda os nossos corações, aquele que sabe cada célula do nosso corpo, aquele que tem poder, Ele está dizendo, eu sei todos os seus limites, e ainda assim eu te chamo para viver a minha vontade, que é muito melhor do que você imagina. Eu te ajudo a superar os seus limites, porque os seus limites não são barreiras para mim, são barreiras para você. Mas se você tiver o seu desejo em ser parecido com Jesus, eu vou te ajudar. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a sermos melhores do que nós somos. Tem alguém que deseja isso nessa manhã? Eu desejo, é difícil, mas eu desejo isso. É exatamente isso que eu desejo. Por isso que nós precisamos entender esse texto. O próximo slide vai dizer isso, ó. Cresçam, porém em quê? Em que nós precisamos crescer? Na graça. O que é a graça? A graça é Deus olhando os nossos limites, o pecado que nós temos, e falando, esse pecado você não vai conseguir vencer. Eu vou ter que dar um jeito, não é você. Não são suas boas obras. Não é o seu grande esforço. Você só vai vencer o pecado pelo meu poder. E é por isso que Deus se encarna em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus vivo, o único Deus, Ele vem à terra, na pessoa de Jesus. Ele que não merecia nada de ruim, Ele que nos criou, Ele que estava pensando em nós, vem sofrer na figura de ser humano, se reduziu, se humilhou. O texto de Filipenses 2 vai dizer isso. Ele se humilhou, se esvaziou, se tornou figura de ser humano, que é tão pequeno, é cheio de doença, é cheio de coisas que falham, que são pequenas. Veio essa carne que sente dor, que é matéria. Ele não precisava de nada disso. É como se você tivesse criado o seu próprio Lego, os seus bonequinhos, e agora você fala assim, não, eu quero ser um deles. Deus de Criador se tornou como uma expressão de criatura, mas Ele nunca deixou de ser Deus, e Ele viveu aqui dizendo, vocês nunca vão vencer o pecado por si mesmos. Eu que não tenho pecado, vou morrer, vou passar pelo mesmo lugar que vocês deveriam passar, e vão passar, e já estão passando, que é pela morte, porque Deus não experimenta a morte, Ele é eterno. Então na nossa
trajetória, no nosso fluxo de vida, nós vivemos e morremos, e quando morremos encontramos a morte, e nós imediatamente somos levados a um lugar da condenação, porque nós temos o pecado. Mas o que Deus faz é dizer assim: eu vou passar por esse mesmo caminho, eu vou lá no inferno, eu vou trancafiar tudo, e vou fazer uma nova abertura, para aqueles que tiverem o meu selo, o selo da salvação, o selo do Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, aquele que crê no meu poder, que eu sou o Salvador, em vez de entrar lá direto, vai poder passar por uma outra porta que leva à amizade com Deus, que vai viver a eternidade com Deus. A graça de Deus é dizer: vocês não merecem, mas eu faço, pelo merecimento de Cristo, que vocês sejam aceitos, amados, não só pelo que são, mas pelo que Cristo fez por vocês, e agora vocês não têm mais inimizade com Deus, vocês têm amizade com Deus. Então quando você se sentir pecador, saiba, é isso mesmo que você é. Mas quando nós passamos pelo novo nascimento, o nascimento de não querer mais viver a vida que leva ao inferno, mas viver uma vida que agrada a Deus como a de Jesus, nós estamos caminhando no céu, porque o nosso nome já está escrito lá. O nosso nome está escrito: ei, você já é um cidadão do céu. Comporte-se, viva, cresça, para ser sempre alguém que reflete o céu na terra. E é por isso que nós temos que nos esforçar, por isso que nós temos que confiar completamente no Espírito Santo, para que nós possamos ser quem Deus quer que nós sejamos. Amém? Glória a Deus por isso. Vocês estão quietos? Dá um aplauso ao Senhor Jesus, pela graça dEle. É graça de Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Deus não é apenas um paliativo para a dor do mundo. Próximo slide. Ele é a única cura verdadeira. A graça de Deus cura a nossa eternidade. Nós estávamos destinados à morte, mas agora a cura de Deus é dizer: vocês são perdoados pelo sangue do Cordeiro de tudo aquilo que fizeram, que ainda vão fazer. Mas não vivam errantes, vivam com a condição da mentalidade dos céus, em viver uma vida que é graça, uma vida que traga glória ao Senhor. A continuidade do texto, a gente está terminando, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Deus é conhecer a vida de Jesus. Como você vai conhecer a Jesus se você não fez um relatório sobre quem é Jesus? Faça isso. É o exemplo que eu quero te dar. Termine esse ano tendo feito assim um relatório, uma investigação sobre quem é Jesus. Todas as palavras que ele disse, a quem ele respondeu e quem ele não respondeu. Coloque lá todos que ele curou e quem ele não curou. Coloque todas as interações, coloque as palavras que ele mais utilizou, coloque as frases que ele mais repetiu. Comece a levantar tudo, absolutamente tudo sobre Jesus. Aí sim eu vou falar: você fez uma ótima investigação sobre Jesus, porque é impossível conhecer alguém que você não investiga, que você não tem convívio. E o chamado de Pedro é: cresçam na graça, em viver na graça e transbordar da graça, e cresçam em conhecimento sobre quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Senhor porque nós nos submetemos à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nós nos submetemos a esse amor que não nos faz escravos, mas nos faz amigos de Deus. Nós nos colocamos em escravidão para Jesus falar: pode me levar, eu quero seguir o teu caminho. Mas Jesus fala: eu chamo você para ser amigo, porque eu conto para vocês tudo aquilo que eu sei da parte do meu Pai. Foi Jesus que disse isso para os seus discípulos. Os seus servos não sabem o que o seu Senhor está fazendo. É tipo assim, o escravo não sabe o que o senhor feudal está fazendo. Às vezes o trabalhador não sabe o que o chefe, o dono da empresa está fazendo. Mas Jesus está dizendo aqui: aquilo que eu recebi do meu Pai eu dei para vocês. E olha só, quem já recebeu Jesus Cristo,
Quem já tem esse selo do Espírito Santo, já tem o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, habita em nós. É o mesmo poder que ressuscita, é o que habita em nós, e é esse poder que tem que ressuscitar as nossas vidas, tirar a gente da podridão do pecado e nos levar para a santidade, que nos tira das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Andy Stanley vai dizer assim, na sombra da nossa mágoa, o perdão parece uma decisão de recompensar o meu inimigo. Quando nós estamos magoados, pode colocar na tela por gentileza. Quando nós estamos magoados, o perdão parece que você está recompensando o seu inimigo. Mas quando nós estamos à sombra da cruz, o perdão é apenas um presente de uma alma indigna para outra. Quando nós estamos olhando pela nossa ótica, para perdoar alguém, nós estamos dizendo, não, eu não vou perdoar, porque isso é trazer para ele uma recompensa. Mas quando nós acessamos a graça e o conhecimento de Cristo, nós estamos à sombra da cruz de alguém que não merecia e pagou o preço por nós, nós que éramos indignos de merecer o céu e o amor de Deus para as nossas vidas. O perdão é um presente de alguém que é indigno para outra pessoa que também é indigna. Por isso perdoem, porque Deus nos perdoou. Perdoe a si mesma. Perdoe a si mesmo pelas coisas que você já fez, abandone os seus pecados, abandone as suas culpas, entregue isso a alguém. Se você tem essa dificuldade de perdoar a si mesmo, de pedir perdão, chame os líderes da igreja e fala assim, eu quero confessar, eu preciso largar esses pecados, eu preciso contar isso para receber o perdão de Deus e seguir em frente. Abandone tudo aquilo que te atrapalha, abandone tudo, absolutamente tudo. E o final do texto vai dizer, cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o destaque é, a Ele seja a glória, agora e para sempre, a Ele seja a glória. O que significa isso, meus queridos? Ele está terminando a carta dele, ele deu as instruções, e ele termina dizendo, a Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Significa que tudo o que ele disse traz glória a Deus. Quando você tem medo de crescer, você está tirando a glória de Deus na sua vida. Você está deixando que a glória de Deus seja percebida na vida de alguém, simplesmente porque você não está trazendo a glória de Deus para si mesmo. Você não está glorificando a Deus porque você ainda não está se parecendo tanto quanto Cristo. Por isso que a gente precisa desejar crescer. Quando alguém apontar uma dificuldade em você, quando alguém apontar uma situação, alguém que te ama, alguém que quer que você cresça, que você viva bem, sabe o que você pode fazer? É dizer, Senhor, me ajude a crescer nisso. Me ajude a trazer a Tua glória. Sabe, porque quando você carrega a glória de Deus nos seus negócios, lá no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida, no seu namoro, quando você está refletindo a luz de Cristo, a glória de Deus, quando Deus é glorificado, quando Deus tem alegria em ver a glória dele sendo manifesta, Deus te entrega mais disso. Deus quer que você faça novas alianças. Deus quer que você faça novos compromissos. Deus quer te elevar de patamar, não só de menino, de menina, de criancinha no Evangelho. Deus está te chamando para algo mais profundo. Toda vez que você diz não para Deus, para o seu crescimento em Deus, você está dizendo não para o seu ministério, para aquilo que Deus já escreveu para você. Todas as vezes que você regride e se entope dentro de um pecado, você deixa de viver a glória de Deus, você está deixando de experimentar. Você pode terminar a sua vida sem experimentar de tudo aquilo que Deus tem para você. Isso é uma vida perdida. Mas essa semana não vai ser assim, porque hoje cada um de nós tem o desafio de aceitar
a convocação do Espírito Santo nessa manhã, de crescer na graça que nos perdoa, que fala: ei, limpa esse negócio, o que você fez até meia-noite, o que você fez até 8 horas da manhã, deixa para trás, vamos viver o novo agora. É para alguém aqui? É para alguém aqui? É para mim. Vamos viver o novo de Deus a partir de agora. Essa é a graça que nos perdoa e nos impulsiona a sermos como Jesus, e viver nessa graça e no conhecimento. Nós recebemos conhecimento bíblico nesse momento, e nós vamos avançar para a glória de Deus. Deus quer trazer mais glória dele por meio nessa sociedade, por meio da sua vida. Deus quer ampliar, mas você não é fiel no pouco. Deus quer te trazer mais, mas você não dá atenção àquilo que Ele já te deu. Aquilo que você precisa está bem na sua frente. Quem você precisa amar está bem do seu lado, na sua frente, mora do lado, mora em cima. Não importa, o que você precisa você já tem, que é Deus dentro. Você tem uma vida, e Deus quer exponenciar isso, para que você traga glória para o nome dEle, amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? Você precisa tirar uma permissão. A única permissão que você precisa tirar hoje. Não permita que as suas falhas definam quem você sempre será. Tire essa permissão. Pare de permitir que seus erros antigos direcionem o seu destino. Em Cristo, nosso destino é o céu. Quantos estão indo para o céu? Deixa eu saber, levante uma das suas mãos. Você está indo para o céu? Eu estou indo para o céu. Tenho falhas, e várias vezes a síndrome do impostor vem dizendo: você não é tudo isso não. Você não é esse crente que você acha que você é não. Você não é esse filho de Deus não. Você nunca vai ser. Aí você se sente mal, se sente péssimo na verdade. Você fala: por que comigo nunca acontece? Por que comigo a coisa não vai? E você fica naquela, como se tudo dependesse de você. Não. Talvez você esteja só num processo, onde Deus quer reafirmar quem você é. Você é filho e filha amada. E se você ainda não tem uma experiência com Jesus, assim como nós começamos esse texto, assim como nós começamos essa palavra, se você ainda não tem uma experiência com Cristo, hoje é o seu dia de se render completamente a Ele, para que você veja a glória de Deus. Você vai receber da graça de Deus, porque a graça de Deus nos santifica, nos justifica. E sem santidade é impossível ver a Deus. Quando você aceita, recebe, confirma, reconhece a graça de Deus na sua vida, você vai ver a glória de Deus, porque Ele santifica você. Ele diz: nas suas multidões de pecados vocês são lavados, vocês são limpos. Eu trato vocês, escovo, cuido, mudo a roupinha de vocês, porque vocês não vão viver como aqueles que vivem na lama. Os meus filhos não vão viver na lama, eles vão viver na luz, eles vão brilhar. E Deus está te chamando para brilhar. Deus está te chamando para andar num novo nível. Deus está te chamando para a glória dEle, para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua e para a minha vida. Você pode dizer um amém bem forte, um aleluia? Feche seus olhos por um momento. É manhã de reconciliação, é manhã de novidade de vida. É manhã de arrependimento, de rendição. É manhã de convicção da santidade. É manhã de convicção de que a alegria que nos toma é a alegria que vem de Deus. É o desejo de se alegrar. É o desejo de parar de querer ser carrancudo.
é o desejo que nós temos de sermos parecidos com Jesus, ainda que a nossa trajetória seja horrível, ainda que tudo aquilo que a gente tenha feito foi horrível, foi decepcionante, a gente tem vergonha, nós deixamos a vergonha de lado, porque Jesus já carregou essa culpa. Ele está nos chamando para brilharmos a sua luz, a crescermos em graça, a entender que essa graça, ela é superabundante, acima dos nossos pecados, acima da multidão dos nossos pecados. Ela limpa, ela muda, ela transforma, e o conhecimento em Cristo é saber de que nós somos co-herdeiros com Ele do céu, que nós não merecíamos, mas o que Ele fez nos leva aos céus, e nós podemos desfrutar de algo que Ele fez por amor a nós. Ainda que você não tenha convicções para aceitar o que Cristo fez, Ele já fez, você só precisa reconhecer e vencer o seu ego, vencer o seu ego para vencer a sua teimosia de querer andar errante, de continuar andando dessa forma, de continuar achando que você é menos, quando Deus entregou o seu Filho para morrer por a sua igreja, para morrer por você também, por nós. Deus nos chama ao conhecimento da sua graça, ao conhecimento do seu amor, e essa é uma manhã onde a manifestação, as ondas de amor nos alcançam, porque nós estamos diante da palavra do Deus vivo. Nós estamos diante de Jesus Cristo, entregando tudo o que somos, tudo o que seremos, porque o nosso destino é o céu, e o nosso padrão de vida hoje é viver e manifestar o céu na terra. A natureza está clamando, pedindo, por favor, filhos de Deus, se manifestem. Nós queremos esperança, não queremos só destruição. Deus não está te chamando para destruir, Deus está te chamando para construir a cultura do céu na terra. Deus está te chamando para construir a cultura do céu na terra, e Ele te deu esse privilégio. Abandona os teus milindres, cresça, abandone os teus métodos e modos de pensamentos fixos, abra-se para Deus. Abandone a sua religiosidade, vai viver a verdadeira religião, vá viver tudo aquilo que Deus tem para você. O Senhor tem novidade de vida para você, e nós aceitamos, reconhecemos que isso é para nós. Agora, em nome de Jesus, diga um amém, aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque isso é para mim. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado porque isso é para mim. Adore ao Senhor.